Meus irmãos, nós vamos dar continuidade aos estudos sobre o Cristo mediador. E então, eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Porque nós vamos tratar sobre o estado de humilhação e de exaltação de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, Pai, nesse momento, te pedimos que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos dê entendimento, e que o Senhor aplique a palavra também na nossa vida, para pormos, ó Deus, a Tua palavra em prática. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos trata sobre os dois estados do Senhor Jesus: o estado de humilhação e o estado de exaltação. O estado de humilhação está descrito aí nos versículos 5 ao 6. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o primeiro estado, o estado de humilhação. Por que é chamado de estado de humilhação? Porque ele se humilhou, ele deixou a sua glória, ele veio a esse mundo, se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, veja, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, ou seja, a humilhação de Cristo, né? Ele vai descendo até a sepultura, até a morte. A segunda parte é o estado de exaltação, que vai então do versículo 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, ele também é agora exaltado após a sua morte. Ele é exaltado, Deus o exaltou. Ele foi assunto aos céus. Ele está à destra de Deus Pai. E um dia, então, ele voltará para buscar o seu povo. E nesse dia, diz o texto, que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então você tem aqui esses dois estados de Cristo, o estado de humilhação e o estado de exaltação. É basicamente a canção que a gente cantou, o Rei da Glória. O título é esse, né, Pedro? O Rei da Glória. Que ele veio, que ele desceu, que ele se humilhou, servo, sofredor, que ele morreu na cruz, padeceu, mas que ressuscitou, que está assunto aos céus, que reina e que um dia virá nos buscar. Então é basicamente isso, é o Evangelho, o relato dos dois estados de Jesus, o estado de humilhação, o estado de exaltação.
Esses dois estados estão ligados, irmãos, ao ofício de mediador de Jesus Cristo, que é aquilo que nós vamos ver na nossa confissão, nessa parte 4, né, dando continuidade, à seção 4 do capítulo 8, não é isso? Capítulo 8, seção 4 da nossa confissão. Acompanhe a leitura. Este ofício do Senhor, Jesus empreendeu muito voluntariamente. Então foi um ofício voluntário. Você não vê aqui uma obrigação, né? Quem está lá atrás, está dando para ler? Está dando para ler? Pronto. Então nós percebemos que Jesus não foi obrigado, tá bom? Você não vê, você vai obrigado lá nesse mundo morrer, ser crucificado, sepultado e depois vai ressurgir, vai reinar. Não foi algo obrigado, foi uma ação voluntária, voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente, padeceu imediatamente. Fica bom quando apaga mesmo. Padeceu imediatamente em sua alma. Pronto. Aqui pagou. Ficou excelente, né? Pronto. Vou voltar aqui. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos, em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu, foi sepultado. E ficou sob o poder da morte. Então, é o estado de humilhação. Vocês lembram daquela palavra de Paulo, que ele desceu às regiões inferiores da terra? Deixa marcado aí Filipenses, mas abra rapidamente em Efésios, é só botar umas páginas, tá? Efésios capítulo 4. O texto diz, Efésios 4, 7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Então, ele sobe porque primeiramente ele desceu. Não é o que diz o texto? Veja, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Versículo 10, vamos ler juntos? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele desceu. Aí talvez você pode perguntar, pastor, esse estado de humilhação é descrito desde quando? Desde o Antigo Testamento, irmãos. Os planos redentivos de Deus tratam sobre a descida de Deus e a subida dele. E esse plano redentivo já é prefigurado nas ações de libertação do Antigo Testamento. Deixe marcado Efésios 2, vou repetir. As ações, o plano redentivo de Deus de descer e subir e redimir o pecador, já é prefigurado nas ações redentivas do Antigo Testamento, de libertação do Antigo Testamento. Abra aí, por exemplo, em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo de número 3. Êxodo capítulo 3, para os irmãos entenderem o contexto, é o momento onde Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, o povo de Deus do cativeiro egípcio. Então, é um evento de libertação, de redenção. Como é que esse evento é descrito por Moisés? Você tem então no versículo 1 e 2, né, quando Deus aparece para Moisés numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então, veja o que Deus diz para Moisés no versículo 5. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse
Mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Vamos juntos agora ao versículo 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Só até aí. Mas veja a narrativa. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. A narrativa de libertação do povo do Egito é a mesma narrativa do Evangelho. Deus então desceu. Isso já é, irmãos, um evento que prefigura o evento de Jesus em descer, em vir a este mundo. Veja, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Como é que Deus nos livrou das garras de Satanás? Descendo a este mundo para morrer pelos nossos pecados, para sofrer as nossas dores espirituais. Ele foi crucificado e aí ele desceu até as regiões inferiores da terra. Aí tem gente que diz, é o inferno. Não é? Por causa do termo, né? Hades. Mas o fato de Deus já descer a esse mundo já é um estado de humilhação, já é uma coisa inferior. Porque onde é que ele estava? Na glória. Já é inferior para ele descer por nós. Mas que isso, já é inferior para ele descer até a cova, a sepultura, que a região inferior da terra é isso, é a sepultura, cova. Ele desceu até essas regiões. Ou seja, ele foi até o lugar de maior humilhação, né, de maior, que é a morte. Ele desceu para quê? Para nos livrar. E que? E nos fazer subir. Gente, é magnífico essa imagem, porque o texto de Êxodo diz, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir, para fazer o povo subir para uma terra, né, que é ampla, uma terra boa e ampla. É a imagem de redenção. Veja, Jesus desceu, morreu, para quê? Para nos dar vida, para nos fazer subir, para nos levantar. Ele morre e nós vivemos. Entende a linguagem da libertação, da redenção? Ele morre e nós vivemos. Tem uma frase muito boa do John Mowen, né? A morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Porque a morte que nos assolava, ela morre. Ela morre com a morte de Cristo. A morte da morte que nos assolava na morte de Cristo. Ele desceu até as regiões inferiores da terra. É magnífico essa linguagem porque Jesus subiu. É o estado de humilhação, de exaltação. Ele subiu. Ele morre, permanece no túmulo e no primeiro dia da semana, no terceiro dia, ele ressuscita. Ele vence a morte. Ele ressurge. Ele ressuscitou. E aí Paulo vai linkar o que acontece com Cristo com a gente. Se Cristo ressuscitou,
o seu corpo ressuscitou, o nosso corpo um dia também ressuscitará em glória. Em glória. Abra a sua Bíblia volte para lá para Efésios, para você entender melhor isso aí. Efésios, capítulo... Veja o que diz o capítulo 1, versículo 20. Eu vou ler o versículo 19, só para vocês entenderem o contexto. Veja, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Versículo 20, vamos ler juntos? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Veja, o poder de Deus ressuscitou o Filho. Ele ressuscitou e está assentado nos lugares celestiais. Ele subiu. Aí ele vai descrever também que nós subimos. Versículo 1 do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Veja, o que acontece com Cristo acontece conosco. E ele fala sobre isso no versículo 4 em diante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nós estávamos mortos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja, e juntamente com Ele, está vendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, a gente está junto com Cristo, que foi humilhado e foi exaltado. Então, se a gente está junto com Ele, então se Ele foi exaltado, nós também seremos. Nós ressuscitaremos. Por quê? Versículo 6, veja. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele desceu e subiu. Nós também, irmãos. Descemos e subiremos, porque estamos junto com Ele. Agarrados a Ele. E o texto já é uma realidade. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Os lugares celestiais em Cristo é a glória eterna. Nos fez assentar. Nos decretos de Deus, isso já é uma realidade. Lembra lá de Êxodo? E nos fez subir para uma terra boa e ampla, que não é a terra da Palestina, não é a Canaã terrena, mas é a nova Canaã. Vocês estão entendendo a linguagem da redenção? Para nos fazer subir lugares celestiais, uma terra boa e ampla, novos céus e nova terra. E já é uma realidade. Né? Já viu e viu muita coisa. Vamos abrir em Apocalipse. Não o capítulo 21, que é novos céus, mas abre em Apocalipse no capítulo 12, para você entender a linguagem de descer e subir, certo? Apocalipse capítulo 12. Ou melhor, irmãos, capítulo 11. No capítulo 11, João está descrevendo o que nós chamamos do testemunho da igreja e a grande tribulação, certo? Eu sei que tem muito assunto aqui, mas eu queria que você focasse no plano da redenção, tá? Porque veja o que diz o texto, versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1270 dias vestidas de pano de saco. Isso aqui é uma referência, irmãos, ao testemunho da igreja. E darei, em algumas traduções tem, darei poder. É uma referência a Atos 1:8, que a igreja vai dar testemunho do Senhor Jesus por esse tempo, por um grande tempo. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra, que são referências à igreja, candeeiro e oliveira. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Assim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer.
Elas têm autoridade para fechar os céus, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Isso aqui, irmãos, é uma referência à igreja. Isso aqui não é literal, tá bom? A literatura apocalíptica trata de imagens, símbolos para tratar de verdades espirituais. Então, não é uma coisa literal. Porque, por exemplo, em Apocalipse 5 diz que Jesus tem 7 chifres. Então, não é literal. É para falar da força de Jesus. Então, essa ideia de fechar o céu é uma referência à autoridade da igreja. O que ligares na terra será ligado no céu. O que fechares na terra será fechado no céu. A ideia de orar e Deus intervir na terra é uma questão espiritual. Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, ou seja, esse tempo onde a igreja dá testemunho, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. É uma referência à grande tribulação e o martírio dos últimos dias, tá bom? O martírio dos últimos dias, onde o anticristo terá um poder mais eficaz nesse mundo, onde haverá uma perseguição contra a igreja no mundo todo. A gente vê referência disso também em Apocalipse capítulo 20, no sermão do Senhor Jesus do templo. Então, a igreja de fato será martirizada. Versículo 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Ou seja, é uma referência à igreja que será veemente martirizada neste mundo. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas, que é uma referência à igreja, no versículo 3, e em relação a Atos capítulo 1, 8. As testemunhas, ou seja, uma referência à igreja que dá testemunho nesse mundo. Por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados, ou seja, é uma referência à zombaria, é uma referência à perseguição e à humilhação da igreja. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Isto é, o mundo vai se ver livre da igreja e o mundo vai festejar, porque a igreja já não está viva, não está atuando. Ela é uma igreja martirizada, morta. E o mundo então vai festejar isso. Versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio o grande medo. E as 2 testemunhas, vamos ler o versículo 12 juntos? E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. Pronto, é onde eu quero chegar. Até no final dos tempos, no último momento dos tempos, quando haverá a grande tribulação e a igreja será martirizada e o mundo for festejar, no final, irmãos, então o Senhor voltará. E a palavra do Senhor para a igreja martirizada é o quê? Recebam vida e subir para cá. O juízo final. O juízo final. Subir. Veja a imagem de subir. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Lembra de Filipenses? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Rei. Que é o dia da volta do Senhor. Versículo 13. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobre modo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Toda língua vai confessar.
Então veja, a linguagem, até mesmo dos últimos dias, é a linguagem dessa redenção. A igreja que morre, ressuscita e sobe. O Cristo que morreu, ressuscitou e subiu. Que é a subida, que é o estado de exaltação. Aqui, ó. Mas não viu corrupção, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, com o mesmo corpo com que tinham padecido. Com esse corpo subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. Volte agora para Efésios, para você entender o sentido da exaltação do Senhor Jesus, né? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, para que sejamos o corpo de Cristo. Ele subiu, desceu, nós estamos ligados a Ele, nós somos o corpo dele. Aquilo que acontece com a cabeça, que é Jesus, acontece também com o corpo, que é a igreja. Amém? Quais são os ensinamentos? Podemos tirar dessa sessão. Nós podemos sintetizar aqui 2 ensinamentos, tá certo? Primeiro, que Cristo voluntariamente assumiu o ofício de mediador. Algo voluntário, como já foi dito, tanto no estado de humilhação, então esse ofício de mediador foi tanto no estado de humilhação, que era necessário para a realização de nossa redenção, bem como no estado de exaltação, em que ele agora continua a aplicar os benefícios de sua obra mediadora. No estado de humilhação, ele é nosso mediador, porque ele está nos representando na morte. E no estado de exaltação, ele é nosso mediador, porque ele também está dando a nós, dando à igreja, os benefícios da redenção, da exaltação, porque estamos ligados ao cabeça. Nós que somos corpo, estamos ligados a Cristo. Veja, o fato de Cristo ter voluntariamente assumido os ofícios messiânicos implicou no seu estado de humilhação necessário ao cumprimento da tarefa. Isso ficou evidente antes mesmo de sua vinda. Ele deveria sujeitar-se à humilhação. Então, primeiro, experimentaria o nascimento humano. Isso até mesmo, irmãos, né? Nos textos do Antigo Testamento. Experimentaria o nascimento humano. A gente tem vários textos, os irmãos depois até podem marcar para ler, tá? Porque senão não dá tempo, mas nascimento humano, nasceria em uma condição humilde, estaria sob a lei, prestaria perfeita obediência à lei, sofreria as misérias desta vida, a ira de Deus e a morte maldita da cruz, morreria, seria sepultado e por um tempo continuaria sob o poder da morte. Isso, predições no Antigo Testamento sobre a humilhação de Cristo.
também era necessário que ele posteriormente experimentasse um glorioso estado de exaltação, pois a Escritura exigia que ele, primeiro, ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, ascendesse ao céu, sentasse à direita de Deus Pai para interceder por nós, reinar sobre nós e governar sobre todas as coisas, viesse novamente no último dia para julgar vivos e mortos. É o que a Escritura fala sobre a exaltação de Jesus. E aconteceu, e esse último que vai acontecer ainda. Né? Concluindo, com base no testemunho do Novo Testamento, não é preciso muito esforço para demonstrar que essas previsões, né, exceto a última, que ele ainda vai vir para julgar vivos e mortos, foram cumpridas por nosso Senhor. Embora o caráter voluntário de sua obra seja claramente afirmado, também é testemunhado que cada um desses passos foi divinamente prescrito e necessário para a conclusão bem-sucedida da redenção do povo do Senhor. Ele se humilhou e ele foi exaltado. Uma vez, eu fiz uma viagem agora recentemente para o Rio Grande do Norte, esqueci agora a cidade, o nome. Mas uma pessoa perguntou para mim assim: pastor, por que Jesus teve que morrer? Por que ele teve que morrer? Ele não poderia perdoar todo mundo, né? Com a sua palavra, está todo mundo perdoado. Por que ele teve que morrer? Por que ele teve que se humilhar? Propiciação. Mas por que tem que ter a propiciação? Cumprir a justiça. Mas por que tem que ser assim? Por que não podia cumprir a justiça de Deus com a sua própria palavra? Então ele não seria justo. Mas por que ele não seria justo? Se ele é a justiça, ele podia dizer: olha, eu sou a justiça, então é justo que o meu filho diga que estão perdoados os pecados e pronto. Se ele é tudo. Por quê? Só vocês estão falando, eu queria ouvir mais. Segura aí, tá? Ele escolheu o meio. Está chegando perto, irmãos. Está chegando perto. Existe um padrão de justiça. Quem lembra das aulas sobre teologia do pacto? A doutrina do pacto. Por que é o padrão de justiça esse? É porque ele precisava se compadecer dessa forma. Por quê? Porque estava escrito. Boa, essa aí está escrito, irmão. Mas é sério, é verdade. É verdade. É para nos representar diante de Deus, ok. O pacto foi... Pronto, onde eu quero chegar? É no pacto. Lembra do pacto que Deus fez com Adão e Eva? Né? Deixa eu voltar aqui, senão... Lembra do pacto? Por que foi necessário que Cristo se humilhasse? Porque ele se revelou em um pacto. Ele poderia ter se revelado numa universidade, em ensino, em instrução. Ele se revelou como homem em um pacto. Ele fez um pacto com Adão e Eva. E nesse pacto bem estabelecido, ele disse: vocês devem obediência total. Se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. Um homem quebra esse pacto. Como é que Deus vai revelar então o seu perdão? Tem que ser revelado dentro do pacto. Porque ele tem que cumprir o pacto. Ele quis desse jeito, feito Pedro falou, foi desse jeito. Ele quis se revelar desse jeito, dentro de um pacto. Então, para que nesse pacto o pecador pudesse ser perdoado e a justiça de obediência pudesse ser satisfeita, Jesus Cristo veio para nos representar, para
morrer pelos nossos pecados, para satisfazer a obediência de Deus, que Deus requer do homem, a justiça de Deus, para cumprir a lei, para morrer então pelos nossos pecados e para trazer vida ao seu povo. Por que Jesus se humilhou? Porque Deus se revelou em um pacto. E para trazer salvação ao pecador, neste pacto, alguém tinha que morrer pelo pecado do mundo inteiro. Foi o jeito que Deus quis se revelar. É por isso que a gente entende todas as doutrinas bíblicas à luz da doutrina do pacto. Por que acontece isso? Vamos lembrar do pacto de Deus com o homem. Por que teve que fazer isso? Vamos lembrar do pacto de Deus com o homem. Por que acontece isso? Vamos lembrar do pacto de Deus com o homem. Vamos voltar para o pacto, para Gênesis 1, 2 e 3. É por isso que Gênesis 1, 2 e 3 é muito importante. Toda a Bíblia é importante. Gênesis 1, 2 e 3 da mesma forma. Porque Gênesis 1, 2 e 3 apresenta o início, o pacto. Como é que eu vou entender tudo, as coisas, se eu não entendo o início? Entende? Então Deus se revelou em um pacto de justiça, de sacrifício. Foi desse jeito. Queria abrir para perguntas, irmãos.